Neste vídeo eu quero falar acerca dos quadrados mágicos, para que fique mais claro o seu uso e a criação dos sigilos mágicos, formas geométricas, logotipos e assinaturas baseadas nas ciências ocultas. O termo mágico foi cunhado justamente por estar ligado a magos, adivinhos e ocultistas. Muitas pessoas desconhecem, mas quase tudo que é produzido, desde a indústria até o mundo da moda, música e cinema, tem alguma influência do mundo oculto e do uso de quadrados mágicos e seus sigilos. A origem dos quadrados mágicos possui registros de sua existência em épocas anteriores à nossa. O quadrado de 9 casas, 3 × 3, é encontrado pela primeira vez em um manuscrito árabe, no fim do século 8, e é atribuído a Apolônio de Tiana. Os quadrados mágicos são tabelas quadradas com números inteiros positivos, e que a soma de cada linha, coluna e diagonal são iguais. O valor dessa soma é chamado constante mágica. Os quadrados mágicos são usados no ocultismo para criar símbolos e atrair sorte e poder. Seu uso vem desde a Idade Média para a Idade Moderna e o seu florescer do Renascimento, quando os quadrados mágicos passam a ser desvinculados do misticismo e esoterismo para ser um instrumento de pesquisa e estudo de matemáticos. Vários são os estudos, tanto de matemáticos quanto de entusiastas matemáticos que desenvolveram métodos de como construir quadrados mágicos. Os quadrados mágicos foram usados em diferentes épocas e em diversos contextos, como na adivinhação e em pentáculos e talismãs. Albert Dürer é considerado o artista do Renascimento mais famoso da Alemanha. Em 1514, criou uma gravura de nome Melancolia, que contém seu quadrado mágico, o primeiro publicado na Europa. Na Idade Média, sobretudo desde o século IX ao século XV, através do hermetismo judaico e árabe, os quadrados mágicos se tornaram muito populares pelo seu uso em pentáculos e talismãs, atribuindo-lhes o poder de atrair a proteção astral de determinados planetas a que se associavam por encantamentos numerológicos, tendo o reforço de determinados signos cabalísticos, então chamados assinaturas angélicas ou selos planetários. Os quadrados mágicos são usados como base na criação de sigilos, formas geométricas para atrair poder. No ocultismo, sigilos são símbolos mágicos que representam intenções, desejos e palavras. São usados para influenciar a mente subconsciente e manifestar os seus objetivos. Os sigilos podem ser usados de várias formas, como concentrar-se no sigilo durante a meditação, transferir o símbolo para um objeto material, queimar o sigilo como parte de um ritual ou incorporar o sigilo em uma obra de arte. Os sigilos criados a partir de quadrados mágicos podem ser usados para produzir artes e logotipos de empresas, por exemplo, e nem sempre é possível saber se o logotipo foi criado através desse sistema oculto, a não ser aqueles sigilos que já se tornaram públicos, como o sigilo de Saturno, por exemplo. Um sigilo é um tipo de símbolo usado na magia. O termo geralmente se refere a um tipo de assinatura pictórica de um anjo ou de uma entidade. No uso moderno, especialmente no contexto da magia do caos, refere-se a uma representação simbólica do resultado desejado do praticante. Na cerimônia mágica medieval, o termo sigilo era comumente usado para referir-se a sinais ocultos que representavam vários anjos ou demônios que o mago poderia convocar. Os livros de ocultismo chamados grimórios geralmente listam páginas desses sigilos. Uma lista particularmente bem conhecida é a Chave Menor de Salomão, no qual os sigilos dos 72 principados da hierarquia do inferno são dados para o uso do mago. Tais sigilos foram considerados equivalente ao verdadeiro nome dos espíritos, e assim garantem ao mago uma medida de controle sobre esses seres demoníacos. Um método comum de criar os sigilos de certos espíritos são os quadrados mágicos. Os nomes dos espíritos eram convertidos em números, que eram então localizados no quadrado mágico. Os locais eram então conectados por linhas, formando uma figura abstrata, exatamente como mostra o sigilo de Saturno. A partir dessas figuras se criam os logotipos e marcas de muitas empresas conectadas com práticas ocultas. Os membros da seita Aurora Dourada estavam perfeitamente familiarizados com essa prática, combinando letras, cores, atribuições em sua síntese, podendo construir uma imagem e símbolo de poder. O sigilo é como uma assinatura ou um sinal de uma entidade oculta. Para exemplo de como as empresas e até artistas passaram a usar os sigilos nas suas produções, cito como exemplo o artista e ocultista Osman Spare, que desenvolveu seu próprio método único de criação e utilização de sigilos, e que teve um efeito enorme no ocultismo moderno.
Essencialmente, Sper mudou a prática medieval de usar os sigilos para evocar entidades, argumentando que esses seres sobrenaturais eram simplesmente complexos do inconsciente e podiam ser criados ativamente através do processo de sigilização. A grande diferença com o método de Sper era que ele dispensava as crenças externas e esotéricas pré-existentes, de modo que os sigilos não eram mais para controlar demônios tradicionais, anjos ou demônios, mas para controlar forças da psique inconsciente do indivíduo operador. Austin Osman Spare era inicialmente envolvido com a ordem Golden Dawn e também em outras ordens como a Otto, de Aleister Crowley. A técnica de Spare tornou-se um pilar da magia do caos, o que influenciou também o artista Brian Giesen, que experimentou combinar os métodos de sigilo de Spare com uma forma tradicional de quadrados mágicos. O conceito de magia do caos é relativamente recente, tendo origem em West Yorkshire, na Inglaterra, nos anos 70 no século XX, influenciada pelas práticas telêmicas de Aleister Crowley e Austin Osman Spare. A magia do caos é primeiramente uma prática que abrange diversos sistemas mágicos. Trata-se de uma das tendências modernas em ocultismo. O movimento de magia do caos se originou no final de 1970 na Inglaterra, e até a década de 1990 permaneceu no meio underground. A sua ocorrência está associada ao crescimento do interesse no oculto. Entre as suas práticas mais importantes, vale ressaltar a magia sexual, em especial dos métodos de mão esquerda. Seus graus mágicos são 5, em ordem decrescente. Os Iluminados de Thanateros é uma organização mágica internacional que se concentra no trabalho prático de grupo da magia do caos. A ideia foi anunciada pela primeira vez em 1978, enquanto a ordem propriamente dita foi formada em 1987. Essa sociedade mágica fraterna tem sido uma influência importante em algumas formas de ocultismo moderno. O nome Thanateros é uma combinação dos nomes Thanatos e Eros, os deuses gregos da morte e do sexo, respectivamente. A ideia é que o sexo e a morte representam os métodos positivos e negativos de atingir a consciência mágica. A palavra ilumina é usada de acordo com a tradição reivindicada de chamar tais sociedades, nas quais aqueles que dominam os segredos da magia ajudam a trazer outros à maestria. No caso, o Spare desenvolveu o uso de sigilos e técnicas envolvendo estados de êxtase sexual para dar poder a esses sigilos. Spare também foi pioneiro no desenvolvimento de um alfabeto sagrado pessoal, usou imagens como parte de sua técnica de magia. Toda uma série de músicos e artistas relacionados com a prática do rock and roll e da música pop viriam a ser influenciados pelo pensamento de Aleister Crowley, a saber, entre os quais mais conhecido, os Beatles, Black Sabbath, Led Zeppelin, Sonny Youth, David Bowie, entre outros. No Brasil, o nome Zé do Caixão ou Raul Seixas viriam a ser altamente influenciados pelo pensamento do mago que se autodenominava como a Grande Besta 666. O quadrado mágico, conhecido como quadrado diabólico, é um quadrado hipermágico com muitas propriedades ou com propriedades muito complexas. O nome diabólico tem em sua provável origem na dificuldade de se formá-lo. Cada planeta é sintetizado por um número e possui outros 3 números segundo o aspecto pelo qual ele é encarado. Esses números dizem respeito aos 4 aspectos físicos, psíquicos e mental e espiritual de cada planeta, e foram sempre encobertos por um tipo de aritmética, que os teósofos e ocultistas desde cedo chamam de quadrado mágico, construído de forma que a soma dos números colocados na mesma linha, ou na mesma coluna, ou em diagonal, deem sempre o mesmo valor. Para os filósofos e médicos do Renascimento, a influência numérica das forças ativas destes quadrados mágicos deve estar ligada à influência astrológica dos planetas associados, elaborando assim talismãs nos momentos propícios. O uso da numerologia dos quadrados mágicos em outras ciências relacionadas podem ser entendidas pelo valor numérico das letras. Cada um desses números podem estar relacionados a uma palavra hebraica, posto este alfabeto ter relação com o sistema numeral. Apresentam-se assim juntas a cabala numérica, a cabala alfabética e a cabala angélica, de maneira que essa palavra venha representar o nome da entidade ou hoste, que governam desde o mundo espiritual ao plano físico da Terra. Posteriormente, os magos do caos expandiram a técnica básica de sigilização. Grant Morrison cunhou o termo hipersigilo para se referir a uma extensa obra de arte com significado e força de vontade mágicos.
criada usando processos adaptados de sigilização. Morrison também argumentou que os logotipos corporativos modernos, como os arcos dourados do McDonald's, o símbolo da Nike e o autógrafo da Virgin, são uma forma de sigilos viral. O logotipo ou marca, como qualquer símbolo, é uma condensação ou uma convocação simbólica e comprimida do mundo do desejo que a corporação pretende representar. Walt Disney morreu por muitos anos atrás, mas seu sigilo, a assinatura familiar do cartunista, persiste carregando seu próprio vasto peso de significados, lembrando que Walt Disney foi iniciado na maçonaria e incorporou em toda sua produção aspectos das doutrinas ocultas. A magia do caos tem origem nos trabalhos de Sper, redescobridor do culto de Priapo. A magia do caos é atualmente bastante divulgada por seu organizador Peter James Carroll, além de Adrian Savage. Os praticantes da magia do caos consideram-se herdeiros mágicos de Aleister Crowley e da Otto. Seu sistema procura englobar tudo quanto seja válido e prático em magia. Bom, espero que com essa explicação tenha ficado claro como o mundo oculto usa os quadrados mágicos, e como toda a modernidade está debaixo da influência oculta através da criação de muitas coisas que consumimos, desde arte, música, cinema e outros produtos. As empresas criam suas logomarcas se usando dessas ciências ocultas, e essa influência termina atingindo a todos nós, e até as denominações religiosas. Mas e você, o que você acha de todas essas informações? Alguma coisa para você foi novidade? Deixe suas considerações aqui nos comentários. Se gostou dessa informação, curta e compartilhe. E se você não é inscrito aqui neste canal, se inscreva para receber mais atualizações. Um forte abraço e até mais.